Agora passo a palavra para a Daniela Cavalcante, a nossa convidada aí especial, né, que vai falar um pouco sobre consórcios públicos aí, sobre como que trabalha e como que vem apresentando o trabalho de vocês no nosso estado aí vizinho, no Paraná. Uma palavra até por 10 minutos também. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria imensamente de agradecer o convite para representar o Estado do Paraná e o histórico dos consórcios, né, não só no nosso Estado, mas contar um pouquinho para vocês do que tem sido a jornada dos consórcios aí, desde ao longo da atividade e um pouquinho mais intensa nesse ano, a partir do Congresso Nacional dos Secretários, né, onde a gente teve um marco significativo e um estreitamento de conversa com o Ministério, né, e vai culminar seguramente num trabalho com já alguns resultados até o final do ano, como é a expectativa que o ministro nos coloca nesse desafio. Cumprimento o prefeito e a todos os prefeitos presentes, né, aqui conosco. Cumprimentos ao Ministério e, na figura do nosso secretário, todos os secretários aqui e os meus colegas, secretários executivos de consórcio, que a gente também sabe que estão aí na plateia presentes, né, para que a gente possa aí desenvolver o nosso tema de consórcios. Bom, para esse painel veio um grande desafio para a gente, que foi os principais desafios do consórcio, né? Então, primeiramente, dentre esses desafios que foi nos proposto, foi falar sobre as competências, o custeio tripartite e o registro de produtividade. Nesse contexto, o que são as competências dos consórcios públicos de saúde? Ou como um todo, dentro do gênero consórcio, né? O consórcio ele se origina muito da atividade onde os municípios conseguem se organizar e em forma de cooperativismo, né? Então, o cooperativismo, que nos nossos estados é muito comum para o desenvolvimento de todas as atividades, e ele surge, né, nesse meio, ele origina a ideia consorciada. E a competência do consórcio, ela vem ali para a execução da atividade pública, e eu friso essas palavras, né, de forma racional e eficiente, otimizando a aplicação dos recursos e reduzindo custos. Veja, o que nós falamos até agora, aqui nesse momento, foi a crise que assola, né, todas as instâncias dentro do nosso país. E, além da crise, como aplicar com eficiência os recursos. Porque nós estamos diante da crise e, comprovadamente, com grandes evidências, a dificuldade de aplicação desses recursos. E trouxemos aqui também o cenário da atenção primária à saúde. Que esse P de primária precisava ter um outro contexto. Nós temos alguns colegas lá no Paraná que defendem que o P da primária deveria ser primordial. Porque, às vezes, a gente olha a atenção primária no contexto de que primária parece aquela coisa que inicia, que fica pequenininha, né? E, no entanto, você ter uma estratégia onde você atinge quase 90% de resolutividade, ela não pode ser primária, né? A complexidade, a densidade do que se tem na atenção primária, né, na primordial, a saúde, é algo extremamente significativo. Contudo, diante dessa balança de equilíbrio, crise, e ter que ter a responsabilidade de 95% de resolutividade, a gente percebe que, sozinho, o ente federativo municipal, responsável por esta atenção primordial, já não consegue mais desenvolver as suas ações. E aí a gente precisa olhar para os princípios do SUS. Né? Dentro dos princípios do SUS, a gente conseguiu evoluir bem na universalidade, a gente conseguiu evoluir bem na igualdade, atingimos a equidade, contudo, regionalização, que vai permitir que essa equidade seja mais eficaz,
ainda demanda da necessidade de estratégias. E, nesse sentido, o consórcio surge com essa possibilidade de instrumentalização dos entes federativos com a competência de ser uma estratégia para a regionalização, permitindo a gestão compartilhada, permitindo a possibilidade de priorizar em uma região o que seriam os equipamentos e a execução das políticas públicas de saúde. Nesse contexto, como já foi dito aqui também, existe uma orientação tripartite para o desenvolvimento do planejamento regional integrado. Então, o planejamento regional integrado, ele vem para que a gente possa desenvolver algo nos gestores, principalmente nos gestores municipais, um aprendizado, uma habilidade que a gente ainda precisa aprimorar, que é a negociação, nas mesas de negociação, sejam as mesas da CIR, seja a mesa da CIBio, seja a mesa da CIT, a negociação regional. A gente aprendeu a negociar, né? Então, enquanto município, nós fomos para a mesa e aprendemos a negociar localmente. O que eu tenho de necessidade local? E o exercício de poder negociar regional é um processo que nós estamos fazendo. Quando os municípios se organizam em forma de consórcio, o consórcio, enquanto instrumento de articulação desses municípios, ele permite que o gestor municipal exercite o processo de negociação regional. Porque, quando ele vai para dentro de um consórcio, ele não vai prevalecer só a vontade do seu município. Ali, eles precisam de decisões comuns. Por quê? Porque você implementa contratos de programa, você implementa a gestão associada e você usa, muitas vezes, um único recurso de saúde ou um único equipamento de saúde para o conjunto dos municípios. E essa negociação tem que acontecer no coletivo. Então, o consórcio, ele passa a ser, sim, este grande instrumento de exercício ao gestor municipal e, por analogia ao gestor estadual e à União, de poder permitir este olhar de exercitar a negociação regional, que é a grande necessidade que a gente vai ter que evoluir aqui para frente. Outro grande desafio, que também envolve esta relação da regionalização, ele vem dentro da necessidade do custeio tripartite. Havia, pelos órgãos até jurídicos, Ministério Público e os próprios tribunais de justiça, a tentativa da identificação da divisão de competências dentro do Sistema Único de Saúde. E não há, até hoje, quem aponte onde está dividida a competência. Não tem nenhum lugar que diz que o procedimento do MAC não é responsabilidade do município, é só responsabilidade do Estado, é só responsabilidade da União. Dada esta condição, o último entendimento, né, da Suprema Corte em relação à solidariedade dos entes, né, ratificando esta condição. Nesse sentido, o consórcio ele passa a ser uma ferramenta de forma legal a permitir o custeio tripartite em uma região. O consórcio possui, dentro das suas inovações contratuais, né, dos seus desenhos contratuais, a possibilidade desse custeio. Com isso, a gente tem a possibilidade ainda de que o consórcio possa permitir um registro de produtividade regional. Na nossa última conversa que nós tivemos lá no Ministério da Saúde, no dia 11 agora de setembro, mediante a Rede Nacional de Consórcios, que é uma organização nacional que tem levado essa fala e o reconhecimento do consórcio como esse instrumento para a regionalização, tivemos a oportunidade de demonstrar um instrumento que foi idealizado aqui, no consórcio de Santa Catarina, e o Paraná teve a oportunidade de participar em conjunto, além de outros estados da federação, e trabalhar o desenvolvimento do registro dessa produtividade. Vejam,
Nesse contexto, foi inclusive solicitado ao Ministério, e nós tivemos a oportunidade de falar com o técnico que registra o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, para que a gente possa pensar no consórcio como um estabelecimento que traga a produção regional. Hoje, o cadastro ele só traz o registro de estabelecimentos locais, correlacionados ao gestor local. E isso foi um grande desafio deixado para o Ministério e é uma das pautas que a gente pretende avançar. Nesse mesmo contexto, onde nós levamos ao Ministério, a figura do ministro, esses anseios dos consórcios intermunicipais, com, claro, o grande objetivo de trazer e melhorar o financiamento da União para a região de saúde, nós tivemos a oportunidade de poder dimensionar um grupo de trabalho. E o ministro já deu uma tarefa de que esse grupo de trabalho conclua, pelo menos, ações iniciais ou ações preliminares para que a gente trabalhe o fortalecimento da regionalização, também utilizando o consórcio como instrumento. Lá no Paraná, o consórcio ele já funciona com um conceito, com um reconhecimento do ente federativo estadual com um pouco mais de aplicação. Para o Paraná, hoje, nós estamos avançando nas oficinas do Planejamento Regional Integrado. Nesse momento, enquanto eu estou falando a vocês, das 22 regionais, 18 estão organizadas em oficinas, com os consórcios de saúde participando, fazendo o levantamento das prioridades, assim como o Alexandre colocou para a gente, que aqui já avançou a fase do desenho da regionalização com as lacunas assistenciais, lá nós já estamos indo para a priorização dos serviços. E o consórcio protagonizando, né, esse instrumento na possibilidade, inclusive, da gestão associada desses serviços dentro de uma regional de saúde. No Paraná também, nós temos um programa de incentivo aos consórcios. Se chama Consus. Então, o Estado faz um investimento de recursos por meio de convênio. Então, ele faz uma oferta de custeio para que o consórcio possa atender as redes prioritárias de atenção. Tá? Dentre elas, o que a gente chama de Rede Mãe Paranaense, ou a Rede Cegonha Nacional, né? A Rede de Saúde Mental, a Rede do Idoso e a Rede do Hipertenso e Diabético. Todas elas no modelo de atenção às condições crônicas. Então, as redes lá, elas têm todo um desenvolvimento baseado na linha de cuidado. Tá? Super legal, né? Eu olho para vocês e o pessoal de Santa Catarina diz para a gente: mas o Paraná tem investimento do Estado dentro dos consórcios. Não é tão grande esse valor assim. É um reconhecimento. Tá? E o secretário de Estado, até por ter sido prefeito, renunciou ao mandato de prefeito e assumiu agora a Secretaria de Estado, e traz esse contexto também de ter sido presidente de consórcio, pretende melhorar ainda mais esse investimento. Tá? Mas, em números, se eu trouxer para vocês os dados do Paraná, no ano de 2018, nós tivemos, de investimento municipal, 208 milhões, de investimento estadual, 25 milhões, e de investimento da União, 53 milhões. Então, o cenário do Paraná, com relação a investimento, a que pese toda essa realidade que eu trouxe para vocês, de valorização do instrumento da regionalização, de estarmos inseridos, protagonizando o PRI, né, a regionalização integrada, o planejamento da regionalização integrada junto com o COSEMS Paraná, o investimento do Estado ainda é pequeno. Tá? Mas o que mais brilha aos olhos, não só o recurso financeiro, mas é o modelo. Porque no modelo aplicado, e é o que nos traz mais gosto em relação a esse desenvolvimento, e por isso a gente também demonstra o Estado e vai buscar esse financiamento e pretende demonstrar ao Ministério, é a relação que nós temos com a valorização do atendimento na atenção primária. Então, me chamou muita atenção, quando a Caroline trouxe aqui,
a relação até da fixação do médico na atenção primária, também preocupação do Alexandre. Veja, nesse sentido, a atenção especializada sendo executada pelo consórcio nesse instrumento de articulação, ela tem a possibilidade de permitir também um suporte para este médico que vai estar lá no território. Neste modelo, e eu uso esse nome e a gente trago ele com muita força porque ele veio para nós à luz do Planifica SUS, da planificação, a condição de vinculação. No modelo que a gente aplica lá no Paraná, nós não vinculamos só o usuário ao sistema. Nós estabelecemos uma vinculação interequipes. A vinculação ocorre entre a equipe da atenção especializada com a equipe da atenção primária. E, com isso, a gente fortalece esse mecanismo. E fortalece a equipe multiprofissional, que veio na fala do Ministério, na fala da Caroline também. Então, ali, você não tem uma fala de especialista para o médico do postinho. Tá? Ali, a gente trabalha a vinculação, de fato, interespecialistas. Você tem o médico da saúde coletiva ou o médico de família considerado enquanto especialidade. Com isso, a gente conseguiu melhorias muito significativas nos índices em relação às doenças do MAC, da atenção crônica mesmo. Tá? Bom, quais são os critérios que a gente tem para encaminhamento nas redes? E esse sistema todo é o sistema que é financiado com recurso do Estado. Tá? Então, lá, o maior foco que a gente tem é a estratificação de risco. Então, ele é um sistema regulado por uma resolução, onde o Estado define, por meio das linhas guia, que são essas aqui, toda a linha de cuidado e o critério de estratificação de risco para esse custeio. Tá? E o processo, principalmente, ele tem foco no resultado e ele tem foco no matriciamento da atenção primária. Então, a equipe do consórcio ela sai de dentro deste atendimento, porque lá nós temos, além de toda a compra de serviços, como é feito aqui nos consórcios de Santa Catarina, unidades próprias para esse tipo de atendimento. E a equipe sai e vai até o território para fazer essa vinculação, o que auxilia muito nesse processo de fortalecimento. Aqui são algumas fotos da instalação do nosso prédio próprio. Aqui o nosso sistema de recepção. O prontuário é todo eletrônico e os municípios conseguem visualizar o que a gente chama de plano de cuidados. Tá? Então, isso também é preconizado nesta resolução do investimento do Estado. Então, assim como a gente oferta a linha de cuidado, é obrigatório o matriciamento, a vinculação, e é obrigatório o fornecimento do plano de cuidados. Todo ele voltado, direcionado, sinalizado. Nós temos ali, no momento da rede, no padrão realmente das condições crônicas, este paciente, esse usuário estratificado, passando em todos os profissionais no mesmo dia. E eu vi uma grande preocupação na fala do Alexandre também, quando ele trouxe a condição do custo de poder utilizar o espaço regionalizado. Da mesma forma como a gente tem essa atividade nos consórcios, nós também estimulamos para que a gestão associada aconteça nos grandes municípios. Esse era o contexto. Como disse o Alexandre, o grande objetivo aqui é a gente poder debater um pouco mais nessa relação. A experiência do Paraná é uma experiência de quase 20 anos em consórcio, especificamente de saúde. Temos, sim, o reconhecimento do Estado, mas ainda precisamos de um aporte maior. E o grande objetivo, como eu falei, o que brilha os olhos, é poder entender o modelo de inserção. E o consórcio ele vem para além da prestação de serviço, aliás, para muito além da prestação de serviço. A gente hoje realiza a prestação de serviço como
uma consequência de toda a atividade de articulação do consórcio. O consórcio ele vem, de fato, como esse instrumento municipal para auxiliar no processo, principalmente, do princípio do SUS, da regionalização. Muito obrigado aí, pelas palavras, as colocações da Daniela.